o submarino que foi pego, provavelmente foi o submarino da classe Ohio, que é o principal submarino de ataque americano. É um submarino lento, velho, barulhento e cheio de problema. Tá? O grave não é ele ter sido... no grave não é que ele estivesse nas costas da Rússia, porque agora tem pelo menos meia dúzia nas costas dos Estados Unidos. Só que eles não conseguem pegar. A falácia toda é o seguinte: eles tentaram entrar com um nas águas territoriais russas e foram pegos. E não foram afundados porque não quiseram. Inclusive, a fragata que pegou viu que ele fez uma duplicação de alvo. Tá? Na hora que ele sentiu que foi pego, ele fez uma duplicação de alvo que é ridícula. Hoje em dia, com a eletrônica atual, porque é o seguinte, eu não tenho ainda conhecimento, eu me aprofundei bem em toda a guerra eletrônica russa. Tá? A guerra eletrônica russa é baseada em 3 vetores. Tá? O sistema Krasuska, tá? O sistema Bikini e o sistema Murmansk-BM. O mais terrível de todos é o sistema Murmansk-BM, mas ele é um sistema defensivo. Defensivo significa o quê? Ele tem um alcance de inacreditáveis 3.000 quilômetros. Ele chega praticamente de Moscou à divisa aos Pirineus. Tá? Chega ali. Ele é o que aquele sistema americano tenta ser, o ARP, tenta ser e não conseguiu. Eles fizeram uma estação no Alasca, o ARP, para mexer com a ionosfera. E o sistema Murmansk-BN usa a ionosfera como escudo. Porque você não tem 3.000 quilômetros de alcance reto, porque, ao contrário do que o pessoal do Olavo de Carvalho pensa, a Terra, infelizmente, é redonda. Tá? É uma esfera, é um geóide, ela não tem uma forma perfeita, ela não é perfeitamente redonda. Então é o seguinte, 3.000 quilômetros, você iria andar reto, você passaria por cima da Terra. Então, você precisa de um eco na ionosfera e bater. O sistema Murmansk hoje, ele calcula-se que ele alcance até 700 quilômetros de altitude, pegando qualquer sistema de satélite e até 3.000 quilômetros de alcance. 8 sistemas desses são capazes de tomar conta de todo o território russo. É isso que o Brasil precisa. Não é investir em caça sueco, nem em caça, não. A gente tem que fazer isso aí. É um sistema de varredura e proteção. Né? Os sistemas soviéticos, terra-ar, são terríveis, destruidores, e têm números. Eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem quantos aviões, quantas aeronaves os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã? Algum de vocês tem noção? Eu vou dar um número, vocês não vão acreditar. 11 mil. 11 mil. Sabe quantos... na época, o caça que eles tinham de elite era o F-4, o Phantom. O Phantom, eles perderam 780 Phantom. Sabe quantas aeronaves o Vietnã do Norte perdeu? 180. Isso é para o americanófilo idiota entender o que significa as forças aeroespaciais russas. O que significa a verdade. Tá? Todo mundo fica ligado àquela farsa da viagem do homem à Lua na área, lá no deserto do Arizona. Né? Então é o seguinte, aquela farsa que não serviu de nada. Se não te trouxe tecnologia, te não trouxe domínio, parece mais ou menos a tomada de Moscou por Napoleão. Napoleão foi a Moscou, tomou Moscou e falou assim, tomei Moscou, e aí? Você tomou a Rússia, tomou alguma coisa, fez alguma coisa? Não. Foi com 500 mil homens, voltou com 5 mil e acabou a carreira dele. Tudo que tinha de bom na vida de Napoleão foi pelo ralo. Até a inteligência ele perdeu, porque ele perdeu a guerra de Waterloo, que até o meu cachorro sozinho tinha mais estratégia do que ele. Né? Perdeu tudo num dia só. Né? Então é o seguinte,
Isso daí é o potencial aeroespacial que a Rússia tem. Eles derrubaram 11 mil. Foi isso que tirou os Estados Unidos da Guerra do Vietnã. 11 mil aeronaves. 5.700 helicópteros. Perderam 5.700 helicópteros. Tem hoje, ainda deve ter vivo, coronéis daquela época, que eles chegaram lá com os temíveis SAM-6, que na realidade seriam mais ou menos as S-75 de hoje, totalmente defasada. O cara derrubava 6, 8 aviões americanos por dia. Né? Quando eles chegaram lá em 65, acabou a festa. Virou um inferno. Né? Virou um inferno. Isso, pode falar. Rubem, sobre esse tema, uma coisa engraçada, assim, não nessa proporção de arma, mas falando sobre uma batalha em terra que, depois da Segunda Guerra Mundial, é considerada assim, a maior guerra que teve no planeta, foi em solo angolano, na divisa entre Angola e a Namíbia, né? Que foi a batalha do Cuito Carnavale. Eu tive lá no Plano Cubango, onde a falecida princesa Isabel também esteve. Ou Isabel o quê? Diana, a princesa Diana, porque eu sou nacionalista, fico com a princesa Isabel na cabeça. Com a princesa Diana teve, depois que ela se separou, aí ela fez aquele marketing todo, ela também esteve lá para visitar as minas explosivas na oportunidade. Eu acho que vocês devem recordar dessa imagem. Né? O jornalista que fez a cobertura da visita dela, eu trabalhei com ele, e trabalho com ele até hoje, são 20 e poucos anos trabalhando. E eu também estive lá, não nessa época, mas depois. Nessa batalha, que foi a tentativa de expansão do apartheid dos sul-africanos, com o apoio de Israel, Estados Unidos e Holanda, porque a parte branca do apartheid era holandesa. Né? E por Angola, não existia ainda as Forças Armadas Angolanas, né, porque o país ainda estava naquela situação toda, era a FAPLA, né, que virou depois praticamente todo o exército. E Cuba e a antiga União Soviética. Então foi a única guerra fria de verdade de norte-americano contra a antiga União Soviética. E o resultado todos já sabem. Quem ganhou? Olha, você tem uma ideia, as armas russas eram tão poderosas que as trincheiras de areia que eram colocadas, né, com aquela proteção de areia pelos norte-americanos, de 3, 4 linhas de sacos de areia, eram perfuradas como se não houvesse resistência pelas armas russas que foram usadas em terra. Entendeu? Então, você me fala esse tipo de coisa, sobre hoje as novas tecnologias, sobre satélites, sobre monitoramento de área, sobre armas de reação e defesa. Eu fico imaginando como não evoluiu, né? Desde daquela época do Cuito Carnavale para cá. Todos os dias, eu que leio muito a imprensa russa, eu vejo uma pesquisa sobre um novo tipo de arma que está sendo pesquisada ou, como se diz, testada na Rússia. Então, não há concorrente no mundo bélico para os russos. Não adianta fazer propaganda. Então, eu acredito que essa sua fala tenha sido muito interessante, porque a imprensa brasileira trata a Rússia como um subpaís. Isso não é só preconceito. Isso é uma propaganda mentirosa. A imprensa brasileira reforça a máxima de que quem ganhou a guerra do Vietnã foi os Estados Unidos. Entendeu? Os filmes falam isso. E a imprensa brasileira trabalha nessa perspectiva. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não ganharam a Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, quem destruiu o exército alemão, foram os russos. E a imprensa brasileira, até hoje, você pode olhar, eu estou falando de imprensa mesmo, não estou falando só sobre os tudólogos e etc., não. Estou falando da imprensa, que deveria ter responsabilidade editorial. Eles omitem informações sobre todas as vitórias
e todas as vitórias russas e todas as derrotas norte-americanas. É por isso que tem gente que ainda acha que Putin não faz nada quando Biden invadiu. Ele não invadiu nada. Se ele invadir, ele estará aniquilado. Felipe Quintas, você é um jovem que lê muito. Eu e Rubens somos mais das antigas. Eu posso lhe falar o seguinte: não pode mais haver guerra mundial com tantas potências controlando a tecnologia atômica como temos hoje. Não há condição. Wellington. Sim, pois não. Wellington, vem cá. Se o Ocidente tivesse poder e pudesse fazer alguma coisa, Putin estava sendo arrastado pelas ruas de Moscou como um cachorro, como Gaddafi foi. Por que eles não entram lá? O gasto militar da OTAN e do Pentágono é 20 vezes maior que o gasto das Forças Armadas russas. Por que eles não entram lá? Por que eles estão lá na esquina cacarejando, latindo igual cachorro magro atrás de caminhão de gás? Por quê? Por que não entra logo, porra? São mais de 30 países, são 34 países, se não me engano, 20 vezes o gasto contra um único país que tem uma população ridícula. São 145 milhões de habitantes. Por que não entra logo lá e não sai arrastando o Putin pelas ruas e assassina ele na primeira esquina, como fizeram com Gaddafi? Porque o buraco é mais embaixo. Você que fica aí olhando essa mídia asquerosa, inclusive a minha live de hoje é a morte da imprensa brasileira, tá? É a morte da imprensa brasileira. Porque eu vi durante muito tempo o bom jornalista, o jornalista brabo, que inclusive até o Roberto Marinho admitia. É bom falar para isso, que é uma diferença. O Roberto Marinho hoje seria considerado um cara assim, extremamente liberal, que eu estou falando assim, de liberdade. Porque o que eu lia no Globo da década de 70, em plena ditadura militar, é 1 milhão de vezes superior, mais limpo e honesto do que hoje. Porque o jornalista saía para campo, o jornalista naquela época saía para campo para fazer uma matéria. O Hélio Calazans metia o pé na estrada, ia fazer uma matéria, e voltava com a matéria e publicava. Hoje temos um bando de vagabundos das redações perguntando o que o chefe tem que botar. Tanto é que hoje, na minha época, você comprava 5 jornais. Você lia a mesma matéria, você lia o mesmo caso. Você lia, por exemplo, a Líbia atacou um posto avançado do Egito, que houve esse conflito entre os dois. Ninguém sabe, mas houve. Ótimo. Você lia 5 jornais, você via a assinatura do jornalista e você via 5 histórias diferentes. Hoje é um press release. Você leu um, leu todos. É tudo a mesma coisa. É a indústria da narrativa. Tem apenas um bandido oferecendo seu registro profissional para oficializar aquele amontoado de mentiras que está ali. Tirando nós dessa microimprensa independente, que hoje nós somos uma mídia independente. Aqui, o Wellington, jornalista de fato, e nós, como analistas críticos disso aí. Tirando a gente, quem tem coragem de chegar e contar a verdade? Quem entra num grande veículo hoje e fala a verdade? E chega e fala assim, os Estados Unidos é um tigre de papel, os Estados Unidos só tem quantidade, não tem qualidade. Os armamentos americanos são ridículos, sofríveis e patéticos. Os caras foram pegos no Ohio lá, porque o Ohio é um submarino ultrapassado, barulhento, problemático. Foi tentar entrar nas costas de lá e foi pego. Por que eles não pegam uns 4 ou 6 que tem lá na costa leste e oeste americana? Que são indetectáveis. Indetectáveis. A Rússia tem um submarino pequeno, chamado Classe Lada, diesel. Ele é diesel elétrico, mas ele não tem motor a combustão. Tá? Ele tem célula de combustível. Então é o seguinte, ele é virtualmente indetectável. Ele é chamado de agujero negro, buraco negro, tá? Pela OTAN, pela NATO.
Por quê? Ele, outro dia, no meio da. Duas vezes já fez isso no Mediterrâneo esse ano, e não tem ninguém decente para falar isso. Ele chegou no meio de uma manobra ao sul da Itália, emergiu a 1,5 km do principal, da nave mãe, de um não sei qual, não me recordo qual foi o porta-aviões nuclear americano, deu um sinal, que é o chamado deu um sinal, falou, estou aqui, mergulhou. 7 dias depois, a OTAN inteira não achava ele. Ou seja, afundei o submarino, afundei tecnicamente dentro do jargão militar, falei assim, afundei o principal navio de vocês, afundei, emergi, fui embora e vocês não me acharam. O recado é dado. O recado militar é esse. Como os Estados Unidos foi lá e recebeu o recado militar. Vocês estão querendo vir aqui por baixo, nós achamos vocês. E agora, essa narrativa bandida, canalha, dessa mídia canalha, cachorra, podre, pútrida, fétida, a serviço desse... A gente não sabe. Parece que a gente tem que ir para ficção, a gente tem que ir para fantasia. Parece efetivamente a guerra do bem contra o mal, que a gente diz que não existe, né? Mas parece que aonde existe o bem, escolheu a Rússia como berço e colocou lá armamentos que, tecnicamente, você fala assim, por que os outros não têm? E não tem. A Rússia tem um torpedo, tá? Chamado Skal, escrito Escaval, tá? Skal. Ele tem um submarino, ele tem um torpedo, tá? Que ele trabalha dentro de uma bolha de gás que ele cria, tá? É chamado modelo de supercavitação. A supercavitação é um processo hidrodinâmico onde você dissocia o líquido, fluido líquido, transforma ele em gás. Ele é um problema para bombas centrífugas. Eu, graças a Deus, sou especialista em bomba centrífuga. O maior inimigo da gente se chama cavitação. Cavitação é a incapacidade de uma bomba fazer a sua movimentação de fluido. Então, ela faz essa supercavitação, é aquela velha história de você montar em cima do burro, botar uma cenoura amarrada na frente e botar o burro para correr. É isso que ele faz. Ele abre uma bolha de gás. Isso quer dizer o quê? É que esse torpedinho consegue viajar dentro d'água a mais de 500 km por hora. Né? Como eles fazem essa mágica, ninguém sabe. E se você quiser, tem a venda. Já compraram, já abriram, já reportaram e ninguém acha nada. Né? Custa 2,5 milhões de dólares cada uma. Inclusive o Putin, numa das brincadeiras, disse que venderia para os Estados Unidos. Como hoje, o que nós temos? Nós temos os mísseis de cruzeiro Kinzhal, que voam a 13 mil km por hora, tem alcance de 2 mil quilômetros. Eles estão nos ventres dos MiG-31, tem 40 deles, tá? Já preparados ali no centro da Europa, e sem levantar voo, só levantando voo do campo de pouso, tá? Eles alcançam até a fronteira da Espanha. Mas se você pegar os Tupolev 22 e der a volta por trás, você ataca qualquer ponto. Tá? Eles viajam a 13.500 km por hora, são totalmente manobráveis. Se você pegar um ICBM americano, um Minuteman, ele viaja a 28 mil km por hora. Só que ele é feito parábola. Ele é um foguete. Ele sai daqui, se ele foi programado para atingir um ponto, ele vai atingir aquele ponto. Só existe um sistema capaz de parar um Kinzhal. É o Prometheus 500, mas o Prometheus 500 é russo. O sistema de defesa terra-ar americano é risível e sofrível. Haja vista já na Guerra do Golfo, que eles colocaram o sistema Patriot em Jerusalém e em Tel Aviv, e simplesmente os escudos fizeram o que quiseram lá do Saddam Hussein. Tá? Então é o seguinte, ao ano passado, no começo do ano passado,
A maior refinaria da Arábia Saudita foi atacada por drones do Alibaba e o sistema Patriot, que custou bilhões de dólares aos árabes, não serviu para nada, a ponto que os árabes estão comprando o sistema S-400. Para quem não sabe, a Casa Real Árabe anda se aproximando de Putin.